Você precisa ser obreiro aprovado. Você precisa e não será acusado por ninguém e andar como meu filho andou. Pastor Vanderlei. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti por esta oportunidade. E rogamos, Senhor Deus, que o Teu próprio Espírito esteja nos dirigindo tanto os que falam, como aqueles que ouvem, como aqueles que podem refletir a respeito do assunto, Senhor. Nós desejamos, Senhor Deus, trazer aquilo que Te agrada. E nossa missão não pode ser outra mesmo aqui na face da terra. Então, Senhor, dá-nos a Tua orientação. Abençoa de modo especial os irmãos que estão encarregados de apresentar a palestra. E abençoa todos nós, Senhor Deus, que aqui estamos, aqueles que não aparecem, mas estão também ouvindo e participando. E nossas vidas, Senhor Deus, sejam agraciadas com a Tua bondosa mão nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós oramos. Amém. 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 Bom, em nome, então, do nosso presidente aqui da Amo Vale, o pastor Antônio Carlos, quero agradecer pela honra que nós temos de receber tão queridos irmãos e justificar a ausência do pastor Jonas. O pastor Jonas não se sentiu assim, muito confortável, muito bem, ficou muito ansioso, e aí ele pediu desculpa e justificou assim, a sua ausência. O pastor Jonas, pastor lá, um pioneiro lá da Paraíba, pioneiro no sentido de ter sido um resistente num momento difícil da denominação, e ele pôde perseverar lá na Paraíba e ajudar a manter firme lá a UESB, naquele contexto onde a aliança, né, surgiu. Enfim, se tiver algum irmão presente conosco aqui do Nordeste, depois, se puder falar um pouquinho mais do pastor Joel. Eu ainda não identifiquei nenhum irmão ainda do Nordeste, mas a gente vai dar oportunidade para estar, pelo menos, apresentando melhor o pastor Jonas, que de muitos daqui do Sudeste pode ser uma pessoa desconhecida, mas quem é do Nordeste sabe do valor que ele teve lá. Então, em nome do nosso presidente, o pastor Antônio Carlos, nossa gratidão, nossa honra de poder estar reunindo pessoas tão importantes, pessoas que não apenas plantaram igrejas, mas eu posso dizer que plantaram associações, né? Muitas, da 13ª, Costa Verde, Amo Vale, muitas das igrejas, quase todas as igrejas que lá estão, são fruto e esforço do trabalho desses irmãos que irão falar conosco aqui, se não direta, indiretamente, né, através da igreja que eles conduziram e ainda conduzem, né, alguns. E isso para nós é um motivo de muita gratidão, de muita honra poder ouvi-los nessa noite. Eu vou dar oportunidade para cada um, eu vou fazer umas perguntas. Essa pergunta vai ser pergunta comum a todos. Mas nessa primeira pergunta, vocês ficam à vontade para se apresentar melhor para aqueles que nos ouvem, talvez nem todos conheçam, eu duvido muito, mas como está sendo gravado, né, possivelmente alguém possa ver a filmagem que não conheça, vocês terão a oportunidade de se apresentar, dizer a igreja que pastoreiam, se quiser falar quanto tempo pastoreiam, né, e responder a pergunta, né, que faça assim, então. Deixa aqui para a nossa primeira pergunta. Eu vou começar com o pastor Daniel. Daniel Lima. Deixa eu só abrir aqui a minha colinha para fazer as perguntas direitinho para os senhores. Pastor Daniel Lima, uma frase que resume o seu ministério, pastor. Por favor, boa noite. Boa noite. Deixa eu agradecer, primeiro, porque Claro. é uma honra estar aqui com esse convite ilustre, já jubilado há 12 anos, e poder estar aqui participando de uma reunião tão importante. Isso me honra muito e me abençoa também. Se o responsável, né, o irmão aí, o amigo, permitir, eu antes de falar,
eu gostaria de agradecer alguns colegas que eu estou vendo aí, né? Pastor Eliab, pastor Vandeli, lá na denominação eu fui o que fui porque eles fizeram a parte maior. Eu sou muito grato a Deus pela vida desses colegas, desses irmãos queridos. Tudo bem. Então, a minha frase é muito fácil, tá? Porque a minha frase é um versículo bíblico. Tá? É 1 Coríntios 15, 10. Creio que é muito conhecido. Pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, inicio dizendo, sou o que sou, pela graça de Deus. Amém. Pastor Daniel, o senhor pastoreou a igreja de Viana das Pedras por quantos anos? 50 anos. 50 anos. Eu saí jubilado. Amém. Deus abençoe. Vamos ouvir o pastor Wilson. Pastor Wilson, por favor, se apresente e responda para a gente uma frase que resume seu ministério. Eu sou o pastor Wilson dos Anjos. Tive a graça de conviver com esses amados aí no início. Quando eu cheguei no seminário, eles já tinham saído. Recentemente, mas foi um convívio bom, tanto nesse aspecto de ministério, como também na denominação, trabalhando ali com eles nos departamentos. Foi um prazer. Esse tempo trabalhei. 2 que aparecem aí. E o Eliabe também comigo no DAN, nesses departamentos aí. É muito bom poder ver esses amados, conversar com eles. Eu estou aqui em Piraí e Volta Redonda. Estou com 48 anos aqui à frente da igreja, me preparando, ao pastor Daniel, para me jubilar também. Querendo já ter me jubilado, mas... É muito bom, hein? À frente das 2 igrejas, orientando aqueles pastores que são os nossos auxiliares. A resposta à sua pergunta, ô Vinícius, nesta frase, resumir tudo nesta frase, eu resumiria dizendo: fiel é o que chama. Meu ministério não poderia ser diferente se não houvesse isso. Fiel é o que chama. Se eu puder entender que ele é fiel, então vai gerar em mim uma obediência ao chamado, independente do que aconteça. E esses anos eu tenho procurado fazer isso. Portanto, se fosse completar a frase, eu diria com todos aqueles que estão nos ouvindo, que fazem parte de um ministério, vamos, portanto, obedecer. É o hino que nós cantamos, né? A necessidade de obediência, porque ele é fiel. Então, me resumo nessa frase assim: fiel que chama, dependendo de nós, obediência. Amém. Eu acabei esquecendo de me apresentar. O senhor me chamou pelo nome aqui, eu lembrei que não me apresentei para os irmãos, né, que estão nos acompanhando. Eu sou o pastor Vinícius, sou secretário aqui da Meu Vale, né, da Educação Teológica, e pastor da igreja em São Lourenço, né, e gratidão de estar aqui com os irmãos, e o pastor Wilson é um pastor que tem nos acompanhado de perto aqui, tem sido uma honra muito grande, mas o pastor Eliabe está mais longe de mim, e eu queria que o pastor Eliabe nos respondesse essa frase, né, essa pergunta, né, uma frase que resumiria o seu ministério, e se apresentasse também para os irmãos que nos ouvem nessa hora. Boa noite a todos. É com muita alegria e também com o peso da responsabilidade que eu aceitei esse momento para estar conversando um pouco com os colegas e com todos aqueles que estão e estarão nos ouvindo e vendo até mesmo. Eu sou o pastor Eliabe Antunes dos Santos, sou paranaense, estudei no Seminário Teológico Congregacional do Rio de Janeiro, em 60,
60 a 67. Estou em Angra dos Reis, é a minha primeira igreja. Já fiz 55 anos de pastorado. Ainda estou na ativa, porém me preparando também para passar o bastão ou jubilar. Mas, no momento, ainda estou em atividade. Deus me deu essa graça e a gente tem conseguido, com a bênção dele, com a boa mão dele sobre nós, levar avante esse trabalho. E é com alegria que eu estou revendo, embora de longe, e a gente já com alguns aninhos nas costas, já não enxergando muito bem e nem ouvindo muito bem, mas revendo o pastor Daniel. Foi um grande colega meu, é um grande colega, mas trabalhamos juntos na denominação, quando ele foi presidente de nossa denominação por 2 gestões, e tivemos o privilégio de ser o diretor do DEM nas 2 gestões do pastor Daniel. Pastor Wilson dos Anjos, grande colega aqui também, pastor Vanderli, amado, o teólogo nosso, o homem de Deus, enfim, e praticamente conhecendo o pastor Vinícius, que eu não sei se já estive com ele algumas vezes, ou alguma vez, mas com alegria aceitei o seu convite, estou aqui. Quanto à frase, para resumir, o ministério, eu tremo diante de um versículo bíblico também. E tenho até como lema para mim e me reveste de muita responsabilidade na minha vida ministerial, que é 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Este versículo me acompanha no meu ministério. E eu procuro sempre ler e deixar que ele fique impregnado na minha vida, no meu ministério, no meu coração. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou, e é aqui que eu fico estremecido, e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Isto traz para nós uma grande responsabilidade, um peso muito grande, porque o que eu não sou nada, mas aqui está dizendo que é Cristo Jesus que me considerou fiel e me designou para o ministério. Então eu tenho que dar tudo de mim, até o que eu não tenho, para que eu possa, pelo menos, fazer jus um pouquinho a esta graça, a esta bênção, a esta responsabilidade que o Senhor da igreja me outorgou. Então, a minha frase é 1 Timóteo 1,12. Joia, muito bom. Bom, o nosso tema é plantação de igrejas, né? O motivo pelo qual os pastores foram convidados foram para falar desse assunto. Poderiam falar de qualquer assunto, poderiam falar sobre família, tem muita coisa para falar, poderiam falar sobre pregação, poderia falar de tantos assuntos que eu tenho certeza que os irmãos estão pós-graduados, mas o motivo pelo qual nós os convidamos foram para falar sobre plantação de igrejas. E eu sei que vocês têm experiência bastante para falar sobre isso. Estamos sedentos para ouvi-los, né? Sobre esse tema, então, eu queria fazer a minha segunda pergunta para o pastor Daniel. Qual foi a maior dificuldade enfrentada numa igreja que o pastor tentou plantar ou plantou, né? É um tema, uma pergunta aberta,
mas eu peço para os pastores, quanto mais objetivos os pastores conseguirem ser, e não me interpretem mal no objetivo, é só para a gente poder ouvi-los mais sobre outros assuntos, né? Eu sei que foram muitas igrejas plantadas, hoje a 13ª tem uma gratidão imensa pela vida do pastor Daniel. Das igrejas que o pastor tentou plantar ou plantou, qual foi, assim, que o senhor lembra, uma dificuldade muito grande que marcou sua vida, pastor? Olha só, dificuldades, elas existem, e não é uma só. São muitas, mas especificamente qual a maior dificuldade, não foi uma só, e eu acho que ninguém tem uma só, mas a principal foi convencer a igreja que valia a pena gastar um pouco, dar um pouco de tempo, e por aí afora, para sair e lançar a semente num determinado bairro, etc., para criar como nós chamamos, uma congregação, e depois uma igreja. Isso não foi fácil, porque não vou dizer que são todos os crentes, mas os meus da época, e eu posso falar porque eles não estão aqui, alguns até já não estão mais conosco, né? Parecem caramujo, né? Tá colado ali na casa e não quer soltar de jeito nenhum. Então, deixar a escola dominical aqui da minha igreja, deixar o culto animadão da noite, etc., para ir lá, foi difícil. Foi difícil. Mas hoje não é mais difícil. O povo, como se diz na gíria, né? Pegou a camisa. E hoje isso é feito com muita facilidade. E o pessoal participa. Isso nos deu o privilégio de criar 10 filhas, e agora, graças a Deus, o pastor que me substituiu, que não é muito conhecido, né? Ele continua com o mesmo programa. E atualmente temos 3 congregações. Graças a Deus. Quer dizer, não parou com a minha jubilação. Essa disposição de lançar novas igrejas, graças a Deus, continua. Graças a Deus. Benção. Muito bom. Pastor Wilson, sei que o senhor tem muita história, já ouvi muita história do senhor contando, já me alimentei bastante, mas eu queria que o senhor pensasse numa dificuldade grande, que te assustou, e compartilhasse com a gente. Nos assusta quando qualquer pastor sai para plantar igreja. Uma das coisas que assusta, e eu tenho certeza que não só a mim, mas a todos, é exatamente a preparação de obreiros. Não é, portanto, uma igreja. A plantação exige os obreiros, ter obreiros, gente disponível, gente que possa, pastor Daniel falou, vestir a camisa para fazer. Essa necessidade ainda existe. Obreiros que sejam servos, estejam dispostos a fazer a obra, porque a maioria quer só se alimentar, mas ir para fazer a obra é difícil. Então, essa é a maior dificuldade que eu enfrentei para plantar igreja. Nós conseguimos, nós temos 10 igrejas funcionando, temos algumas congregações e nós temos umas 30 igrejas que não estão na denominação,
exatamente por essa dificuldade. Tivemos que passar para a liderança de outras denominações. Ó, nossa, olha. Falta de Eu tô, na igreja e, consequentemente, na denominação. Gente disponível a fazer isso. ou seja, plantou a igreja prosperou, mas não teve obreiro, foi para uma outra denominação. Isso, está prosperando. Eu abençoei, chamei outro colega, algumas fazem parte da denominação, não estão na nossa região, e outras fazem parte de várias denominações. Joia, muito bom e Falta, terrível. Vinícius terrível. e os colegas vão de concordar comigo, falta servos, falta gente disponível para fazer isso. Pastor Eliabe, por favor, compartilhe para a gente a maior dificuldade que esses anos de caminhada lhe trouxe, lhe assustou. As palavras dos colegas, eu acho que não é muito diferente em plantação de igreja o que acontece. As dificuldades são várias, mas no meu caso, eu calculo que a coisa transcorreu assim de modo quase que natural. Foi acontecendo. Agora, sempre a dificuldade, porque as 4 igrejas que a Igreja de Angra organizou, emancipou, e essas igrejas, uma delas nos deu 4 netas, então a Igreja de Angra, conforme foi feito, colocado para mim, que seria direta ou indiretamente que a gente tivesse implantado. Então, a Igreja de Angra organizou 4 igrejas, com templo próprio, obreiro. Das 4 igrejas, 3 pastores são prata da casa também, e uma dessas 4 igrejas filhas já emancipou 4 filhas dela, que são nossas netas. Então, são a Igreja de Angra e mais 8 aqui na região, oriundas da Igreja de Angra. 4 filhas e 4 netas. E a grande dificuldade geralmente é financeira, e um colega já falou aqui, acho que foi o próprio pastor Wilson. Dificuldade financeira sempre há. Vocês sabem investir em outra igreja, na formação, não fica tão barato, porque nós organizamos, emancipamos com templo próprio. E, às vezes, algumas pessoas não entendem muito bem, mas a gente vai investir, vai dar num templo próprio, bonitinho, e passar para outro pastor, mas esse é o nosso costume, é o nosso sistema, e é assim que deve ser. Então, são 2 dificuldades: financeira, uma, e o obreiro adequado para aquele local de trabalho. Isso foi dito pelo pastor Wilson também. Mas, graças a Deus, transcorreu de modo até bem normal, bem natural, e não foi com muitas dificuldades que a gente conseguiu emancipar essas 4 igrejas e colaborar para que essas igrejas dessem filhas também, dessem netos para a Igreja de Angra. Mas alguma dificuldade financeira e um obreiro adequado para dar continuidade ao trabalho. Joia. Deixa eu aproveitar o senhor aqui, pastor Liab, deixa eu te fazer a próxima pergunta. Bom, a gente falou de dificuldade, eu sei que o dono da obra é Jesus, né? E para ele nada é impossível, e certamente os nossos pastores têm exemplo, têm testemunho da provisão extraordinária, do milagre que Deus fez. Então, essa pergunta que passo para vocês, aí, um testemunho de uma provisão que surpreendeu a todos, pastor Liab. Um testemunho que eu poderia dar foi quando naturalmente surgiu a necessidade de termos um ponto de pregação, organizar uma congregação para uma futura igreja
que é a nossa primeira filha, a Igreja Evangélica Congregacional da Japuíba, Igreja Missionária Congregacional Ágape, tem esse nome hoje. A gente tinha umas 3 famílias nesse bairro, a igreja comprou um terreno já, pensando no futuro daquele local, daquele trabalho, e imediatamente houve um êxodo do pessoal da Igreja Congregacional da Tapera, na Ilha Grande, fica na Ilha Grande, onde havia o famoso presídio. E por questões políticas, o pessoal da beira da praia, onde havia a igreja, não só nossa, mas uma da Assembleia de Deus também, o pessoal foi como que evacuado de lá, e veio para Angra, e veio para o bairro de Angra, onde há o custo de vida menor e também tinha mais espaço. Eram várias famílias. E a gente precisava já imediatamente construir um templo para abrigar esse povo que ficava um pouco distante para vir para a sede aos domingos e dia de semana também. Foi quando foi indenizado, e nós colocamos a igreja em oração. Deram indenização para o nosso templo que ficou lá, e que a fazenda onde estava o templo foi vendida, e nós não tínhamos nenhum direito de ter indenização daquele templo, porque nós não tínhamos nenhum documento, foi doado, o dono do terreno era presbítero da igreja, ele doou, nunca quis passar, aquele presbítero antigão, nunca quis passar um documento. Então, quando foi vendida a família, já pelos filhos dele, nós perdemos o local, perdemos o templo e não tínhamos nenhum direito de indenização. Só que Deus agiu e foi uma família japonesa que comprou, não tinha nada a ver com a gente não conhecia, mas Deus moveu o coração deles e eles indenizaram o nosso templo e o local do templo lá. E com essa indenização, em menos de um ano, nós construímos o templo da Igreja Congregacional ali da Japuíba, um templo razoavelmente bom, e dentro de um ano, ou menos até, nós organizamos a igreja, emancipamos a igreja. Então, para mim, foi um testemunho da implantação de igreja e da presença de Deus, da direção da igreja, de Deus e da ajuda de Deus para que o trabalho fosse concretizado. Para mim foi uma Glória grande... a Deus, essa é a provisão. Graças. Pastor Daniel, o senhor tem como compartilhar para a gente pelo menos uma história dessa aí de provisão do Senhor? Vamos lá. Há muitas, Só uma. porque sem essa provisão não vai, não é? É claro que a gente tem um trabalhinho, né, para convencer a igreja, convencer os irmãos que vale a pena investir na plantação de igrejas, na construção de novos templos. Não é uma tarefa fácil, porque muitos irmãos queridos não concordavam no início. Hoje já concordam, graças a Deus. Então, havia um certo impedimento, mas isso foi superado, o que nos levou a ter a alegria e o privilégio de organizar 10 igrejas, 10 filhas, mas com uma ajuda, vamos dizer assim, porque nós também conseguimos, com a graça de Deus, ordenar 20 pastores filhos da igreja. Então, alguns desses foram aproveitados para comandar esses trabalhos de plantação de igreja. Isso, é claro, né, ficou mais fácil porque era gente da casa, gente de casa. Então, era só conversar um pouco, etc., e a coisa andava. Mas no início foi muito difícil. Mas hoje, graças a Deus, não é mais difícil.
Hoje é fácil. Hoje acontece normalmente porque a igreja aprendeu que um de seus compromissos, uma de suas responsabilidades, é ir buscar os que estão lá fora, porque os que estão aqui dentro já estão garantidos, mas lá de fora não. Amém. Então, o exemplo então de provisão que o pastor tem para compartilhar para a gente seria o qual? Seria Deus ter levantado esses obreiros? Levantado, sim. Sim. Oh. Levantado e convencido os irmãos que valeria a pena investir. E, de fato, é um milagre, realmente, né? É milagre. O pastor o Wilson acabou de compartilhar uma dificuldade que foi a falta de obreiros, e por isso ele teve que passar algumas igrejas para as outras denominações, e nós vemos aí, então, em Viana das Pedras, Deus levantar 20 pastores. Glória a Deus. Essa dificuldade não existiu. Amém. Pastor Wilson, você pode compartilhar com a gente um exemplo da provisão de Deus? Mais de um, se quiser. Vai umazinha só, para a gente poder ouvir outras coisas do senhor. Então, vamos para a Volta Redonda. Já que é um só, vamos para a Volta Redonda. Em Volta Redonda, nós temos o trabalho da igreja, e é bom a gente ter essas informações da experiência de outros colegas também. E nós queríamos expandir o trabalho. Estávamos nesse processo. O pastor Daniel já coordenou 20 pastores aí. Nós estamos como filhos do trabalho aqui da região, mais ou menos por aí, pastor Daniel. E aí nós temos a graça de todas as igrejas da região, todas, quase que totalidade, com exceção de uma ou duas, são pastoreados por filhos do ministério, das igrejas da região. Em Volta Redonda, nós tínhamos um propósito de um templo maior, por isso precisávamos de um ambiente, de um terreno maior, de uma área maior. Mas nós não queríamos noutra área, senão num lugar nobre. E essas dificuldades, então, nos levou a ver as autoridades, as áreas. E já que tenho que resumir, senão o pastor Vinícius vai pedir para resumir o tempo, focamos um local que daria um templo para mais de 1.000 pessoas, lugar de bom acesso. E naquele ínterim, uma autoridade me perguntou: eu tenho uma empresa grande e preciso de uma área. Eu procurei, e quem é o seu padrinho que o senhor conseguiu isso aí? Eu falei: você quer conhecer o meu padrinho? Meu padrinho é forte, é grande, ele tem outros também. Se você quiser, aí é só você me acompanhar, estar comigo, você vai conhecendo e quem sabe a sua empresa também consiga uma boa área que comporte a sua empresa. Eu estou dizendo do templo da igreja na Vila Muri, e essas lutas e essas experiências da provisão de Deus continuam, porque quando nós chegamos ali, um centro de macumba estava ocupando parte desse terreno. Quando eu fui falar com ele, ele não quis conversar comigo onde eu queria, nem na rua, me levou dentro do centro, na frente do altar-mor. Eu conversei e fiz um convite para ele aceitar Jesus e fechar o centro e ir para a igreja. Ele deu um sorriso e, assim que eu virei as costas, ele foi para o terreno e depois me disseram que ele fez uma bruxaria e enterrou no terreno que eu tinha que desenterrar. Eu falei: não, meu Deus é poderoso, ele deu para mim e ele vai prover com que esse lixo aí, tudo isso vire lixo e não venha interferir. A glória de Deus continua agindo naquele ambiente, naquele templo, a ponto das provações e do milagre de Deus, já que esse é o foco. Como é que Deus fez nessa plantação, é provisão de Deus. Ao
a uma altura do segundo pavimento, nós perdemos todo o potencial financeiro para continuar a construção, quando já tínhamos assumido esses compromissos lá. Então, tivemos que cair de joelho, buscar em oração a Deus, a obra não parou, nós não ficamos sem cobertura na sequência do trabalho. Hoje o templo está funcionando. Então, provisão de Deus é um dos exemplos que eu tenho para os irmãos. Tudo foi feito para destruir, para não avançar, inclusive muros foram derrubados, paredes derrubadas. Isso não é coisa lá do século passado, não. Aconteceu em Volta Redonda também, mas o templo está lá e nós temos essa gratidão a Deus, porque é Ele o provedor da obra. Coisa boa, muito bom. Eu sou um apaixonado por esse tema e é muito bom ouvi-los, essas experiências. Eu tenho certeza que não apenas eu, quanto outros pastores terão também a oportunidade de compartilhar histórias como essas, porque ouvir agora é fácil, né? Agora viver a tensão do momento, viver a angústia das incertezas ali é outra coisa. Os irmãos passaram perseverantes e viram a glória de Deus. Aleluia. Pastor Wilson, deixa eu começar com o senhor a próxima pergunta aqui. Fala para a gente, compartilha com a gente, por favor, uma experiência muito difícil que o senhor viveu, que exigiu do senhor uma decisão que eu posso considerá-la como um passo de fé. Normalmente, passo de fé é aquele passo que as pessoas se opõem porque as pessoas querem ver, né? E o passo de fé é você dar um passo sem estar vendo. Né? Há alguma experiência dessa que o senhor poderia compartilhar com a gente, pastor? Então, eu vou começar lá no início, antes de eu começar na obra. Eu estava na minha cidade, eu sou mineiro, natural de Januária, dirigia uma empresa que estava crescendo. Em 2 anos ela cresceu 7 vezes. E, de repente, Deus me chama para o ministério. Eu tive que pensar e pedir uma semana para decidir. Não aguentei mais que 2 dias. Dizer sim, abandonando tudo e indo para a Pedra de Guaratiba, para o Seminário Teológico Congregacional do Rio de Janeiro. Alguém que dirigia uma empresa, depois ir para viver de donativos. Ter a experiência de usar o usado. Foi uma experiência muito marcante, dependia de fé, de resignação, da parte de Deus. Isso é uma experiência minha. E logo em seguida, terminando o curso, conheci a minha hoje esposa lá em Niterói, e ela era contadora. Eu estou somando a experiência que foi ato de fé, passo de fé, que é o da pergunta para a obra de plantação de igreja. Minha esposa era contadora da Tecelagem Johan, uma fábrica ali no Barreto. E quando eu estou adiantando a história aí e a conversa, quando ela teve que decidir, ao casar-se comigo, e fazer a opção para o ministério, a Tecelagem Johan, os proprietários eram alemães. O alemão conhece teologia, conhece Bíblia, e chegaram para ele e falaram assim: olha, esse tempo passou de viver pela fé. Isso não existe mais. Isso não existe mais. Hoje o nosso tempo é diferente. E como ela era contadora e ela estava com o propósito de sair, abandonar para a obra, eles disseram: nós temos que contratar 3 contadores para assumir o seu trabalho. Então, vamos lhe fazer uma proposta. Abre mão dessa sua ideia de ir para a igreja, para a obra, para acompanhar seu marido no ministério. E se nós temos que contratar 3, nós vamos triplicar seu salário. E você fica. Ela conversou comigo, colocamos diante de Deus, e ela disse não. E começou comigo e é até hoje a minha companheira nesta obra de plantação de igreja.
experiência que realmente marca qualquer um de nós, qualquer um, porque nós vivemos num mundo ainda, vivemos, por enquanto, daqui a pouco a gente sai dele, mas ainda é muito materialista. E fazer isso não choca só a família, choca todos que veem a gente fazer essas loucuras. É a loucura da fé. Deus nos Amém. abençoe. Amém. Pastor Eliabe, compartilhe para a gente, pastor, uma experiência dessa, um passo de fé que o Sim. pastor deu ao longo desse ministério aí, plantando igrejas. Olha, como já tem sido dito aí, e é fato no ministério, a gente depara com muitos momentos, né? Ministério, 55 anos já feitos. Então, a gente tem muitos momentos, muitos desafios que levam a fé. A gente exercitar um pouco a fé. Mas eu quero usar um exemplo aqui, até que não foi assim um passo, foi um desafio à fé. A minha fé, a fé da igreja que pastoreio. A nossa filha ali a igreja congregacional do Bracuí, que é a zona rural, perto de Angra, nós construímos um templo, tínhamos uma família que doou, inclusive, o terreno para o templo, mas o trabalho não avançava. E a gente colocava obreiros lá, e eles trabalhavam dominicalmente, o trabalho não acontecia, não desenvolvia. O templo foi construído, mas muito pouca gente congregando, embora a gente desse uma assistência bem regular, bem importante. Essa senhora que nos doou o terreno para o templo me fez uma sugestão um dia. Ela disse assim: pastor, a igreja não desenvolve, o pessoal não se converte, e o templo está lá, um templo relativamente grande. Por que o senhor não aluga o templo para uma outra denominação, para uma outra igreja? Aquilo mexeu com o meu brio, aquilo mexeu com a minha fé, com a minha posição. E eu pensei, bom, se a gente alugar para uma outra denominação, a gente está assinando um atestado de incompetência, de falta de empenho, de espiritualidade, de entrega para a obra do Senhor. Por que vai dar certo para outra denominação e não dá certo para nós? E a gente, então, dobrou os joelhos em oração à igreja, e aquilo, para mim, mexeu muito com a minha vida pastoral. E a gente colocou o problema diante de Deus, e eu disse não. Fiz um desafio para a igreja, não indiquei ninguém para trabalhar lá, para dar continuidade, mas pedi que se apresentassem como voluntários que quisessem ir para lá, para o trabalho, no domingo, e umas 15 pessoas ou mais se apresentaram voluntariamente para irem para lá. A igreja deu toda a cobertura, pagou passagem, deu alimentação. Os dias passavam o dia lá no bairro fazendo trabalho, alimentação lá eles faziam para ele, que a igreja doou, pagou passagem de quem não tinha condições de ir, tinha que tomar ônibus ou ir de carro. O fato é que, dentro de pouco tempo, a igreja foi emancipada. A igreja cresceu, diríamos até da noite para o dia, e foi emancipada. Hoje é uma igreja emancipada. Então, foi um desafio e a gente teve que exercitar a fé, porque a obra não é nossa, a obra é do Senhor, e Ele é o dono da obra, Ele pode todas as coisas. Então, para mim, foi essa sugestão da irmã, mexeu muito comigo, me desafiou, e
eu procurei colocar os joelhos no chão com a igreja para que Deus nos desse uma resposta. Ele deu a resposta e foi num tempo muito curto. A igreja cresceu, pessoas se converteram e a igreja foi emancipada. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pastor Daniel, compartilhe com a gente um passo de fé. Talvez essa seja uma das mais fáceis para responder, porque está pedindo uma só. Né? E uma só, meu filho, é muito fácil. Eu vou dar uma assim bem fraquinha, vamos dizer assim. Nós estávamos construindo o segundo templo, porque agora já está no terceiro, né? O segundo templo. Nesse Isso período, é da sede, né? Isso de Viana das Pedras, né? Viana das Pedras. Ok. O segundo templo, Viana das Pedras. Ok. Aí, alguém ofereceu um terreno para a igreja, num bairro aqui de Itaboraí, para fundar uma igreja, na nossa linguagem, uma congregação, né? E que dificuldade para convencer os irmãos de que valia a pena dar uma paradinha na construção do templo para lançar semente naquele terreno que a gente estava ganhando. Foi preciso fé, foi preciso oração, foi preciso esforço. Tá? E com muito empenho, paramos a construção por algum tempo, construímos, aliás, tem que fazer justiça à União Feminina daquela época, né? A União Feminina se encarregou de construir um templo ali, o que fez. Tá? E hoje nós temos uma igreja, um templo bem confortável, sala da escola dominical, uma série de coisas, e já compraram até um terreno do lado, onde o pessoal deixa os seus carros. Então, foi difícil, mas valeu a pena, tá? Porque Deus abençoou, tá? E a tarefa foi realizada. Pastor, uma curiosidade, eu conheço um pouco aí Itaboraí. Qual foi a igreja do momento que do terreno solene? É a igreja de Itaboraí, mas no outro bairro, não é a igreja central. Sei, a igreja que é chamada de Itaboraí, né? De Itaboraí, mas não é a central, porque tem a igreja... Eu sei. Centro, é uma igreja grande ali, né? É grande. Pois é, essa igreja, a gente começou pregando ali embaixo de uma árvore. Quando ganhamos o terreno, não tinha nada ali. Então, tinha umas árvorezinhas, porque isso aqui era uma fazenda. E a gente ia para lá todo domingo e pregava ali embaixo das árvores. Agora, você vai ali e tem uma igreja enorme, com bastante como dizer, salas, etc. Muito bom ouvi-los, muito bom ouvi-los. Eu estou entrando na última pergunta para esse primeiro momento e já deixar os irmãos que estão nos acompanhando cientes que logo após os nossos decanos terem respondido essa última pergunta, nós vamos abrir um momento para vocês fazerem perguntas. Evidente que se cada um fizer uma pergunta, talvez a gente não consiga fazê-las todas, né? Então, o irmão escolhe o pastor ou peça para os 3 pastores. Eu não sei como que vai ser essa dinâmica. Eu peço que os irmãos me ajudem, mas eu resolvi abrir esse momento, não agora, vou fazer ainda a última pergunta. Abrir esse momento para que vocês também possam compartilhar um pouco, né? Fazer uma pergunta, uma questão, enfim. Eu não queria tolir os irmãos disso, tá bom? Então, deixa eu fazer a pergunta para você, pastor Daniel, por favor. Se o senhor pudesse começar o seu ministério novamente, se por uma ação divina, o senhor piscou o olho, está lá aquele jovem pastor, há 50 anos atrás, se eu pudesse recomeçar o seu ministério novamente, o que o senhor faria de diferente do que o senhor fez, pastor?
Entendeu a pergunta? Entendi. Então, por favor. E essa é fácil. É fácil porque... Sabe por quê? Porque da última vez que eu participei de um encontro assim, foi a mesma pergunta, me fizeram essa pergunta, eu já decorei. Já decorei. Tudo bom. Eu posso responder em 2 ou 3 palavras. Pois não. Se eu pudesse, eu seria agora um pastor, mais médico do que delegado. Pô, então explica melhor isso, por favor. Hein? Explica melhor para a gente. Explica. 1 minutinho, 2 minutinhos, pode? Não, por Pode favor, gastar? explique. Pode? Explique. Porque há uns 3 anos, 4 anos, 5 anos de pastorado, naquela ânsia, aquele fervor, vamos que vai que vai, vamos embora. Um irmão da igreja, aliás, era um diácono, ele teve um desgosto com um dos filhos, mas um negócio bem violento, bem forte, de tal tamanho que ele tentou se suicidar. Tomou formicida para morrer, mas não morreu. Não morreu. Aí, eu vou contar a história toda, senão eu vou gastar o tempo todo. Aí, o que aconteceu? Ele foi para o hospital e sobreviveu, mas, não é? Comandado, eu novinho ainda, como pastor, etc., né? Pelos líderes, o que a gente fez? A gente excluiu aquele irmão da comunhão da igreja. Então, depois que aquilo aconteceu, eu comecei a raciocinar e pensar, poxa, aquele irmão precisava era de médico, não era de delegado. Precisava de ser cuidado, e não de ser excluído. Tá? Mas você é meio novo ainda, e encontra aquele... Nada contra não, né? Mas aquele presbítero, aquele diácono já bigodudo, meio valente, tá? E você é um menino ainda, né? Pastor, mas um menino ainda, você vai naquela onda. Então, eu sempre que... Não é a primeira vez que eu respondo essa pergunta, não, porque... e ela é real, eu gostaria. Se eu pudesse, não seria mais delegado de polícia, seria médico. Não sei se respondi. Para mim, claramente. Muito, muito bom. Pastor Eliábio, compartilhe conosco. O que o senhor faria diferente se pudesse começar de novo? Isso. Pastor Daniel, sempre com a sua colocação bem feita, mas eu pensei sobre essa pergunta, e também acho que já não é a primeira vez que recebo, e a minha resposta, não sei se vai ter sentido ou não, porque não tem como, né? Se eu pudesse fazer tudo de novo, não tem mais como fazer isso. Eu diria que eu faria tudo da mesma maneira que fiz. Amém. Porque até aquilo que eu errei no ministério foi com intenção de acertar, nunca foi com intenção de errar, foi com intenção de acertar. E nem sempre a gente acerta tendo boas intenções. Então, se eu fosse começar o ministério de novo, não seria com a experiência que tenho. Eu faria tudo a mesma coisa que fiz nesses 55 anos de pastorado. Porque tudo que fiz, o que acertei e o que errei, foi com desejo de acertar, sempre. Tá certo, pastor. Tá bom? Pastor Wilson, se o senhor pudesse recomeçar, o que o senhor faria diferente do que o senhor fez? Um pouquinho do que disse o pastor Daniel, pouco do que disse o pastor Eliabe. Ministério não tem mistério, porque lá no início o Senhor disse, abre a tua boca, porque eu darei a você o que você vai falar, vai operar. Mandou curar os enfermos, pregar aos perdidos. Por isso, pastor Vinícius, pastor Eliabe,
na minha colinha, eu falei assim, eu começaria tudo de novo da mesma maneira. Tudo da mesma maneira. Claro que usaria a tecnologia de hoje, não a de ontem, né? Estaria dentro e tentando fazer no contexto que nós vivemos hoje, mas o mesmo princípio, a mesma maneira, porque nós somos os humanos e Deus chamou o humano. E a necessidade de estar sempre colado naquele que chamou, gerando e mantendo a comunhão, para que as diretrizes do Espírito Santo pudessem continuar nos conduzindo. Isso que nós temos feito, e nós faríamos tudo de novo. Tá certo. Vamos lá, irmãos. Há alguma pergunta para os irmãos? Os irmãos estão desejosos de perguntar? Não somos tantos na sala, né? Somos apenas 26. Às vezes até dá para os irmãos fazerem a pergunta abrindo seus microfones, ou, se desejar, pode perguntar pelo chat, que aqui a gente repassa a pergunta para os nossos pastores queridos, que eu chamaria de apóstolo. Só que não posso chamar de apóstolo porque hoje ganhou uma outra conotação, né? Mas quem são os apóstolos, senão aqueles que foram enviados para plantar igrejas, não é isso? E eu tenho aprendido, e eu faço essa uma pergunta, né? Já que ainda ninguém se manifestou, eu faço uma pergunta. Eu tenho aprendido com os irmãos. Deus, ele distribui dons. E há dom para aquele que planta a igreja, ou qualquer um pode plantar a igreja? Eu gostaria que os três, um de cada vez, respondesse, a começar pelo pastor Daniel. Existe um dom para o plantador de igreja, ou qualquer pessoa pode plantar a igreja? Pastor Daniel, por favor. Eu não vou dar assim uma resposta, vamos dizer, objetiva, porque Deus usa do jeito que Ele quer, independentemente do que a gente pense, do que a gente acha que é ou que não é. O que eu creio é que é preciso um pouco de unção de Deus para se fundar uma igreja. E como a Bíblia ensina que que não é só pastor, vamos dizer assim, tem presbítero, tem diácono, tem uma série de coisas. Então, eu posso ter, vamos dizer, uma força tão grande na fundação de igrejas, que, para mim, isso é de Deus. E o outro pode não ter essa mesma força. Então, eu creio que, estou dizendo o que eu creio, o que eu acho, tá? Eu creio que Deus escolhe. Eu creio que Deus escolhe, assim como escolhe para ser pastor. Porque sou obrigado a dizer uma coisa aqui que não está no programa, né? Mas tá? Eu vejo tanto pastor. Não está no programa falar isso aqui, não, mas você vai me perdoar, né? Tanto pastor, não tem mais aquele negócio, foi vocacionado, foi chamado, não precisa ser chamado, precisa ser vocacionado, não precisa nada. Não é? Eu alugo uma casinha ali, abro a porta e vamos que vamos, sou pastor. Então, eu acho que tem que ter chamado, tem que ter ação de Deus, tem que ter a bênção de Deus, a graça de Deus, tá? Para desempenhar as funções que são espirituais. Essa é a minha opinião. Deixa eu corrigir a minha dinâmica. Muito obrigado, pastor, pela resposta. Deixa eu só corrigir minha dinâmica. A gente faz assim, a gente direciona a pergunta para uma pessoa, e se os outros pastores quiserem complementar, os pastores ficam à vontade, tá bom? Para a gente dar oportunidade para que outras perguntas venham. O pastor Eliabe quer dar uma parte, por favor. É sobre essa pergunta mesmo.
Não sei Pois se eu não. vou ser muito preciso na minha resposta, mas para mim, implantar igreja não é um dom, é uma missão. E, de fato, o pastor não implanta a igreja, porque quem gera ovelhas são ovelhas. O pastor cuida. O pastor tem que alimentar o rebanho para que o rebanho, alimentado, com saúde, gere ovelhas. Então, para mim, é uma missão da igreja implantar igreja. É ir pregar o evangelho para a salvação de vidas. Então, é dever nosso, é missão nossa fazer isso aí. O pastor apenas lidera, orienta, repito, alimenta o rebanho para que esse rebanho gere, tendo saúde, gere ovelhas para a glória de Deus. Produza 30, 60 e a 100 por um. Então, para mim, fundar igreja, implantar igreja, não é um dom, é uma missão dada para a própria igreja. Amém. Grazi, Nós sabemos que o Senhor direciona, né? Ele indica e mostra para a gente onde abrir um trabalho, começar, né? Um pequeno grupo. Mas eu queria perguntar para o meu pastor, né? Pastor Wilson, o que é bom considerar e qual é a nossa visão para plantar uma igreja em relação ao local? Como escolher o local? Né? Como que vocês escolheram o local? Né? O pastor Wilson é responsável por, como ele disse, né, quase 100% das igrejas da Mil Vale aqui, desde os seus inícios. E como escolher um local, né, para a gente identificar o melhor local para abrir uma igreja, para abrir uma congregação ou plantar uma igreja? O pastor Eliabe falou sobre a igreja, gerar ovelhas. Eu fico mais entre um e o outro, aí o pastor Daniel falou no outro prisma. Eu creio que o dom do Espírito Santo é liberado para vários pastores e é somado a chamada, o dom, a capacitação de administração, porque não é só estabelecer ali como é que vai administrar isso aí. Com relação ao local, Grazi, a Bíblia diz que o semeador sai a semear. É preciso semear. Qual é o solo que vai ser produtivo? Cada um desses plantadores aqui que estão no foco agora, onde convém comigo, que muitos lugares não vingaram. O trabalho não prosperou, não ia em frente. Então, a sensibilidade de entender que ali vai ser muito cansativo, vai ser muito difícil, podendo uma outra semente que foi lançada no outro bairro, no outro local, prosperar e frutificar muito mais. Eu creio que a gente não escolhe aquele lugar que vai, porque nós não somos oniscientes. Por isso, saímos a lançar a semente. No nosso ministério, vários pontos, várias salas, vários ambientes, vários bairros, lojas foram alugados e que não deu certo o trabalho ali. Deu certo no outro local. Às vezes perto dali, mas ali não deu. É lógico que eu não vou entrar aqui na questão de guerra espiritual, dessas questões todas, de territórios que estão comprometidos, que aí é uma outra ação de mobilização da igreja e do pastor, dos obreiros, para desqualificar aqueles poderes que estão ali, porque a luta não é carne e sangue, é no mundo espiritual. Quantas vezes é necessário que a mobilização seja nesta área, nesse campo, para desapropriar o que está ali, para desenvolver o trabalho, né? Quando isso é feito, o trabalho vinga. Então, respondendo à sua pergunta, Grazi, que foi direta para mim,
não há, assim, aquele local que a gente já vê como se fôssemos oniscientes, que ali vai vingar, ali vai ser a igreja. Nós tentamos vários lugares, Isso aí. várias obras, várias casas, várias salas, vários ambientes, e ali nasce a igreja. Às vezes foi numa casa, às vezes foi num colégio, às vezes foi numa sala alugada, e assim por diante. Muito bom. Essa sua resposta, pastor, até contempla um pouco a pergunta do pastor Alexandre, lá de Vitória da Conquista, mas eu vou estender essa pergunta para o pastor Daniel, e se o pastor Eliabe, ou se eu quiser complementar, fica à vontade. Ele escreveu assim, pastor Daniel: teve alguma plantação, alguma igreja que, né, plantação de igreja que precisou ser interrompida? Se o senhor teve isso no seu ministério, precisou ser interrompida, e como não desistir de uma situação dessa? Ou seja, como não abrir mão de um projeto que já se iniciou? Começou, Alexandre, me corrija se eu estiver errado, começou a plantar a igreja, e aquele projeto não foi adiante, teve que ser interrompido, ou persistiu nele até ele vingar? Eu não sei se era isso que o Alessandro quis dizer, a segunda parte da pergunta que eu não entendi. Eu entendi até como não desistir de continuar plantando em outros lugares depois de uma... Desistiu, mas por que não desistir? Por que desistir? No caso, assim, de uma plantação ser interrompida, isso desestimula. Como você não ficar desestimulado de continuar plantando em outros lugares? Bom, vou dar a minha resposta, não sei se é isso que quem faz a pergunta realmente quer ouvir. Mas já houve, sim, locais que a gente teve que desistir. A nossa experiência, estou dizendo que isso vai acontecer com todo mundo, mas nós teve locais que a gente teve que desistir por razões diversas. Tem local que a gente ia para lá todo domingo, no meio de semana, etc., e não caía uma almazinha que fosse. Aí a gente levava lá 2, 3 anos, 3 pessoas, 4 pessoas. Isso aconteceu mais de uma vez. Mais de uma vez. Como também lá as pessoas chegavam, mas o local que a gente pensou que era bom, mas não era. Então a gente passou para outro lugar. Não desistiu do projeto, mas tirou daquele lugar. E temos também, no nosso caso, a experiência de a gente chegar à conclusão que uma igreja que estava mais perto podia cuidar melhor, e a gente passou para essa igreja. Nós temos 3 desses casos aqui. Entendeu? Aqui tem um lugar, não sei quantos aqui conhecem, lá, chamado de Manilha. Manilha é um entrosamento de rodovias de carro. Ali nós tivemos 2 pontos de pregação, como chamava antigamente, né? Depois passou a congregação, e quando era para ser organizado como igreja, lá, surgiu uma igreja, não sei se lembra do saudoso pastor Nilson Braga. Ele era pastor da igreja evangélica lá de Niterói. 7 Pontes? 7 Pontes. 7 Pontes, né? De 7 Pontes. E ele tinha lá, perto, lá nesse bairro, várias famílias da igreja. Eu não sabia. E nós começamos a congregação, certo? Aí conversamos e passamos para ele, porque os irmãos já eram lá da igreja dele. Hoje tem uma igreja próspera lá, em Dog. Então, aconteceram essas coisas, né? Nem sempre a gente desistiu, mas a gente, às vezes, transferiu para uma outra igreja, porque o negócio é ter a igreja, o negócio é evangelizar, o negócio é salvar vidas. Agora, quem é que vai fazer isso aí? É outro departamento. E graças a Deus deu certo, né? Deu certo. Agora, é claro, né? Esse negócio de plantar igrejas tem que se levar em conta também isso. Não é tudo igual. Vai fazer a mesma coisa aqui, você faz lá no seu bairro, o outro faz lá.
não é assim, você tem que estudar, né? Cada bairro, cada local, as possibilidades, uma série de coisas. Eu estou dizendo como a gente faz. Tá? Não estou dizendo que todo mundo tem de fazer assim, mas a gente fazia assim e deu certo. O que quer dizer que vai dar em todo lugar. Amém. Grazi, fala da pergunta do pastor Sebastião, por favor. O pastor Sebastião pergunta que em uma nova realidade onde o amor vem se esfriando, como manter acesa esta chama missionária, né, nos pastores e nos que seguem, né, no caso as ovelhas da igreja que ele lidera? Fala aí, pastor Liab. Não entendi bem a pergunta. No caso de uma nova realidade, onde o amor vai se esfriando, né, nesse projeto missionário, nessa chama missionária, né, como que pode manter aceso, como manter acesa essa chama missionária no pastor e na igreja que ele lidera, quando isso começa a se esfriar? Olha, é dever do pastor, é missão do pastor, não olhar para a esquerda, para a direita, para trás, é olhar para frente. A missão da igreja, conforme eu já disse, é evangelizar, é proclamar as boas novas de salvação, é anunciar Cristo como o único caminho, verdade e vida. Então, e tem que... graças a Deus, a Igreja Congregacional de Angra dos Reis é uma igreja que tem correspondido ao longo desses anos que a gente pastoreia a ela, de um modo muito importante. A igreja sempre aceitou os desafios, se entregou, vestiu a camisa, como já foi disso aqui, porque a nossa igreja, a gente procurou viver esse evangelho de modo simples, mas ter uma certa comunhão com toda a sociedade, ser simpático para com todos os segmentos, grupos religiosos, e a gente procurou viver o evangelho de modo simples, porém positivo, no meio desse povo. Então, a igreja sempre fez ar livre, sempre fez evangelismo, chamado evangelismo criativo. Nós temos aqui na igreja, há vários anos, o projeto Nilson Braga, só que é chamado de Braguinha, porque é a mesma forma do Nilson Braga, da nossa denominação, com exceção de construção de templo, que nós não fizemos, mas as outras coisas do projeto Nilson Braga, a igreja faz todas elas, com exceção de construção de templo. Então, é uma igreja que todo mês a nossa mocidade tem trabalho em praça pública, trabalho de evangelização. Eu lecionei 36 anos em colégio da cidade, e em todas as provas eu colocava um texto bíblico, um versículo bíblico. Distribuímos 6.000 exemplares do Novo Testamento nos colégios da cidade. Então, a gente procurou distribuir o evangelho, viver o evangelho. No colégio principal da cidade, sempre nas formaturas, havia aquele trabalho ecumênico, e geralmente o padre não ia, e eu era o pastor que era convidado, além de ser professor, era convidado para fazer a parte evangélica. Eu sempre fiz isso aí, distribuindo o evangelho, testemunhando de uma maneira ou de outra. E então, essa é a missão da igreja, é a função da igreja, e o resto o Espírito Santo faz, como foi dito aqui. Nós devemos semear. E agora, um semeia, o outro rega, quem dá o crescimento é o Senhor. Agora, a missão da igreja é semear. A tempo e fora de tempo até mesmo. É isso? Algum dos pastores gostaria de complementar? Podemos passar para a próxima pergunta? Então, vamos lá, Grazi. A diaconisa Thalita, da IEC de Vila Sulino, pergunta se existe um tempo para a congregação se emancipar, se tem algum prazo para uma congregação ser emancipada. Quem deseja responder essa?
Posso responder. Pois não. Sim. Não existe tempo. E hoje não existe nem número de membros para que seja emancipada. Basta que ela tenha pelo menos um departamento funcionando, tenha um presbítero ou um oficial, tenha um pastor que assume e a igreja mãe liberar mediante o seu pedido. Uma igreja que tenha condições de andar sem a tutela da igreja mãe, se ela tiver essa condição, não importa nem o número de membros que ela tenha. É claro que quanto mais, melhor. Mas se ela tem um departamento, por exemplo, escola dominical, tem um pastor que possa assumir, mesmo que não seja para ter nem salário, que ela não possa dar um salário, mas se é um pastor que já tenha o seu sustento, ela apenas complemente, dê uma ajuda, e queira se emancipar, e a igreja mãe liberar, ela é emancipada. Mas, pelo menos, até onde eu sei, em nossa denominação, não existe tempo e nem mesmo número de membros para que ela se emancipe. É uma coisa que eu tenho visto em comum dos 3 maiores plantadores que eu conheço, que são os senhores, né? É o desprendimento. Eu tenho visto que os pastores são desprendidos. Não tem embaraço. Um interrompe a obra de construção da igreja para plantar. Não tem essa de, não, vamos construir o nosso templo, depois que estiver pronto, a gente... Não, eu vejo o pastor Daniel dando um testemunho de desprendimento. Para a obra e vamos plantar. Outro vejo de desprendimento do pastor Eliabe dizendo, quem quer ser voluntário para ir tal lugar, não mediu esforço. Quem se apresentou provavelmente deve ter obreiros importantes, obreiros valiosos, pessoas que eram excelentes cooperadores. O pastor abre mão dos 10, 15 obreiros, libera eles e desprendimento. Talvez um problema que muitos de nós, pastores, temos hoje é que nós seguramos muito, somos muito cautelosos, temos muito medo de perder pessoas ou de perder dinheiro, porque membros saindo para ir para outro lugar é dinheiro que vai cair menos aqui para estar ajudando o campo lá, né? Pastor Wilson, por favor, nos ajude, então, respondendo essa pergunta. O que fazer quando o pastor ele é muito medroso? Primeiro ele não entra no céu. Ó, Nossa! Ué, o Senhor já me disse que lá não entrarão os medrosos. toma. A partir daí, meu caro, nada é feito, Ai. nada é feito. Porque não podemos ter esse medo, esse temor. A situação nos mostra, a história nos mostra. Nós temos igreja aí com 50 anos que não tem uma congregação, não abriu um campo missionário, não mantém lá fora nenhum missionário. Nós não podemos estar presos a isso. É por isso que a gente tem que fazer a obra aqui. O pastor Daniel falou que já parou para comprar terreno. E cada um que faz isso com tranquilidade para a obra aqui. Ó, deixa de fazer isso aqui para manter o missionário lá que está precisando, né? Nós fazemos isso com muita tranquilidade, sem nenhum temor. Cancelamos escola dominical, culto X, em benefício de um outro trabalho, para ajudar um outro. Essas caravanas, esse negócio, quem está nisso? É por isso que eu disse lá atrás que é uma chamada, há um dom para aquilo ali, e o desprendimento em administração, que tem que saber, para saber administrar isso aí, equalizando as coisas, sem causar prejuízo, porque os desafios estão aí e é preciso coragem para aceitar os desafios. E sem esse desafio não vão. Voltando lá ao que Grazi perguntou, até Paulo pregou em tantos lugares que não nasceu a igreja ali. Alguns ele teve que sair fugindo.
Então, a gente tem que estar aberto a isso. Ali não dá certo, vai ficar gastando tempo, vamos investir em outro lugar, e assim por diante. Nós temos aqui na Redondeza, cidade, que eu, pelo menos, tem uma que eu comecei o trabalho 3 vezes em 3 lugares diferentes. Deu certo, até hoje não temos igreja lá. Então, isso é possível estar acontecendo. Não sei se eu respondi, o pastor. Respondeu. Eu aprendi, então, que não dá para ser pastor plantador de igreja medroso. Não pode, Ou melhor, não pode. não dá para ser pastor medroso. Não pode, não pode. Senão não vai para o céu. Não vai para o céu. Os pastores gostariam de cumprimentar? E se não vai, como é que vai encaminhar outro e convidar outros para ir? Não tem jeito, né? Se os pastores quiserem complementar, senão a gente passa... Pastor Mauro quer fazer uma pergunta? Pois não. Pastor Mauro. O áudio do pastor Mauro não tá saindo. O senhor está com algum microfone? Mas está fechado? Está com fone. Pastor Mauro, está aberto. Está com algum fone de ouvido? Alguma... Tenta escrever então, pastor Mauro. Porque a sua voz não está saindo e o microfone está aberto. O seu microfone está habilitado, mas a voz não está saindo aqui para gente. Abriu mão. Se quiser digitar no chat. Pastor Vinícius. Pois não. Pois não. Posso acrescentar uma coisinha, vamos dizer assim? Aí, por favor. Uma coisa que a gente faz aqui, de repente, pode ser útil para outros, não sei. Aqui, quando nós emancipamos a igreja, isso está no regimento da igreja, tá? A gente transfere para a nova igreja o terreno, tudo, certo? Só que a igreja fica com compromisso ou de doar um terreno para começar um novo trabalho, ou dar o que puder. Não é obrigatório, não é lei, não. Mas é recomendado que faça isso. Aqui, no nosso caso, tem dado certo. Não quer dizer que vai dar certo em todo lugar, mas quando uma se emancipa, ela já vai colaborar para que a gente comece uma outra. Entendi. E assim a gente está fazendo e tem dado certo. Estou apenas dizendo como nós fazemos. Tá? Nasce um embrião, né? Na verdade, essa nova igreja nasce já com o embrião de plantar uma outra igreja, de abrir um outro terreno para uma outra igreja. Já vai. Muito bom. Muito bom. Bom, se as perguntas estão terminando, nós vamos para o nosso momento final. Mas há mais uma pergunta, é isso? É a Grazi, né? Você que perguntou, filho? Se o ideal para começar um trabalho assim, de plantação de igreja seria começar num pequeno grupo em algum lar, algum irmão, ou já com ponto de pregação alugado, ou já fixar uma congregação? Como que geralmente é o ideal, ou que funciona mais, né, para iniciar um trabalho? Quem gostaria de responder essa? Posso responder, se quiser. Pois não, pastor. Não há uma receita, uma fórmula, Grazi, para isso. Uma igreja pode nascer num lar, com um casal, ela pode nascer com um trabalho com crianças, a igreja pode nascer de várias maneiras, A direção do trabalho, os componentes, os obreiros, os crentes que vão apoiar, eles que são básicos. Assim como não tem um valor financeiro, não tem um número nem uma especificação para começar uma igreja. Às vezes se começa com muita gente, e às vezes começa com uma pessoa que se disponibiliza a ir para aquele lugar, testemunhar. Nós temos igreja que começou com irmãos
que durante o almoço na empresa sentava num cantinho para ler a Bíblia e orar com alguém. Aqueles ali, lá da empresa, se reuniam depois e a gente dava assistência e começou o trabalho. Então, não tem, para mim, não tem uma fórmula. Ela pode começar das maneiras mais diferentes possíveis e em lugares mais diferentes possíveis que a gente nem imagina que vai começar. Nós temos uma igreja aqui na nossa região, na Meu Vale, que começou com um desafio. Nós fomos fazer um culto. A igreja foi fazer um culto no bairro, e lá o dono do centro lá falou assim, ó, fala com o pastor que eu não quero igreja aqui. O mesmo portador eu mandei de volta. Falei assim, olha, lá só foi feito um culto. Nós só íamos fazer um culto. Mediante essa palavra, devolvo para ele que já nasceu, mediante a palavra dele, proibindo a igreja lá, já nasceu a igreja. E está lá a igreja. Ok? Então, começa de várias maneiras um trabalho. Provocou, né? Provocou. O pastor já deu um exemplo aí também de desafio, né? Exatamente. Lembrou do pastor Liaco. Pode começar no desafio. Exato. Não pode ser medroso. Não pode ser medroso. Tá ótimo, tá ótimo. Irmãos, vamos chegar então no nosso momento final. Né? Os irmãos economizaram um pouco as perguntas, porque eu também sei que os pastores foram muito felizes nas respostas aqui, estou com o coração cheio. Mas eu queria, então, fazer esse momento final, dando liberdade para os pastores, para fazer os seus agradecimentos e, principalmente, aconselhando aos jovens pastores, né? Qual seria a palavra dos amados. Eu começo com o pastor Eliabe, né? Aconselhando os jovens pastores que estão aí começando o ministério e têm esse desejo no coração de serem plantadores de igreja. Eu sei que são muitas dificuldades, eu sei que são muitos desafios, muitas oportunidades, e eu, como um pastor jovem, eu careço de ouvir o conselho dos senhores. Eu quero, primeiramente, agradecer a oportunidade, o convite. É sempre bom rever os colegas, ouvir as experiências dos colegas. Agradecer o pastor Vinícius. E eu tenho aqui umas 4 recomendações breves. E, por certo, os colegas vão fazer outras recomendações. Para os colegas mais novos que estão iniciando, a gente sabe que a gente sai do seminário ou termina o curso de teologia cheio de ideias, cheio de coisas, e depois no ministério é quase sempre tudo diferente. Mas, primeira recomendação, fujam dos modismos atuais no meio evangélico. Podem enfeitar um culto, uma palavra, mas não produzir nada. Segunda, cuidem de vocês mesmos e da doutrina, da sã doutrina. Ela, a Bíblia Sagrada, é a nossa única regra de fé e prática. Não precisamos acrescentar nada. Ela é total. Terceira, preguem o evangelho simples como ele é. O evangelho de Jesus não precisa de enfeite, não precisa de bolinhas, de coraçõezinhos. Ele é perfeito, ele é completo. E a quarta, cuidado com o liberalismo teológico. Cuidado com o liberalismo teológico. Que Deus abençoe a todos. Amém, pastor. Pastor Wilson.
agradeço e foi muito bom, meus amigos, colegas, velhos companheiros na batalha denominacional e outros que estão interessados nesse assunto de hoje. Foi muito bom esse tempo. E eu quero ver os jovens, quero ver isso acontecendo com os jovens, sendo eles instrumentos de Deus, porque Deus continua chamando. Deus continua chamando. Apesar das dificuldades que nós temos e do preparo desses jovens, pastor já falou do paralismo e tudo mais, eu creio que pesa o meu coração a chamada de Deus não encontrar ressonância nas mentes, nos corações, nas finanças das pessoas, para que sejam formados os evangelistas. Começam a postular, e até a nossa denominação mesmo começa a colocar um monte de exigências e foge da simplicidade que o pastor Eliado acabou de falar. E de pregar o evangelho na sua cultura, na sua linguagem, com seu vocabulário, com seu estilo, é o evangelho de Cristo. Ele precisa ser pregado e os jovens precisam serem encorajados nisso. Senão começamos a rebuscar muitas coisas e inibe-se o atendimento a esse chamado e os jovens ficam aquém da obra. Os trabalhadores continuam sendo poucos. E a seara continua sendo grande. E o potencial jovem desperdiçado, sendo investido, sendo aplicado naquilo que o fogo vai queimar. Aquela alma, aquela vida, né? Aquele investimento tem uma ressonância eterna ou vai ser eliminado? Então, se eu posso aconselhar os jovens, lembrem disso. Todo o seu investimento vai ser queimado ou vai gerar frutos que sejam dignos de vida eterna? O Senhor continua chamando. Numa era que nós estamos vivendo de fast food, você precisa gastar tempo para aprender de Deus, para caminhar com Deus, para obedecer a Deus, saber ouvir a voz de Deus. É lógico que nós cantamos, lá atrás já cantava o hino, ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais a voz de Deus. É no meio desse abafar que estão este potencial jovem que podem levar avante aquilo que se fazia antes. A denominação, alguns falam da nossa denominação, a gente tem que ficar conosco. Porque parou de avançar. Por que parou de avançar? Faltou gente? Faltou chamada? Faltou... Não, está aí, só falta atendimento. E vocês, jovens, em nome de Jesus, busquem atender aquele que chama, porque Ele é o Senhor. Eu sei disso. É preciso que haja novas igrejas, dentro dos conceitos, dentro dos princípios, que nós aprendemos de igreja que a Bíblia ensina. Porque, de outras maneiras, não funciona. O fast food não funciona. Não funciona. Vai trazer doença para você. O médico vai dizer para isso. Vai dizer sobre isso. O pastor Daniel falou que nós precisamos de mais médicos que delegados. Também nessa área, pastor Daniel. Também nessa área. Precisamos desbravar. Precisamos de realmente agir, sendo desbravadores, e não apenas aqueles chegar e querer achar tudo prontinho. Vamos lá, e vamos, é um apelo que eu faço, jovens, em nome de Jesus, porque nesse nome tem poder. Deus nos abençoe. Amém.
Bom, irmãos, estou aqui de volta com o pastor Daniel Lima. Ontem, o celular do pastor acabou a bateria, não pôde fazer esse momento final, mas aqui a gente está fazendo essa parte aqui para nossa alegria e assim poder ouvir o conselho do nosso pastor para os jovens pastores, plantadores de igreja. Pastor Daniel, por favor. E com isso o senhor pode se despedir também, né? Tudo bem. Tudo bem. Olha só, eu entendi que a solicitação é para dar uma palavra, naturalmente fundamentada nas experiências que a gente adquiriu, para os novos pastores ou para os pastores mais novos. Mas, na verdade, eu não vou apresentar um conselho propriamente dito. Eu vou apresentar 3 ou 4 coisas, 3 ou 4 fatos lá, que eu aprendi ao longo do meu ministério de mais de 60 anos. É claro que, depois de 50 anos de pastorado, a gente tem muitas experiências. Eu escolhi algumas, 3 ou 4, e fica a critério do pastor. Se for muito, diminuir, tirar a luz. Então, eu quero dizer, passar para os pastores mais novos 3 ou 4 coisas que eu aprendi ao longo do meu ministério. Primeiro, ou a primeira coisa, a primeira lição que eu aprendi e procurei praticar ao longo do meu pastorado é que pastor não é dono da igreja, não é dono do rebanho. Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, no primeiro capítulo, no verso 2, o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aprendi que a igreja pertence ao Senhor Jesus. Em segundo lugar, vou repetir um aprendizado a que me referi numa pergunta que nos foi feita no encontro passado. Alguém perguntou o que eu faria. O que eu faria hoje, ou o que eu não faria hoje. E eu respondi e vou repetir porque acho isso importante. Eu aprendi que pastor não é delegado de polícia. Pastor é médico. No compromisso de apacentar, de guiar, de pastorear. O Salmo 23, tão conhecido nosso, diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome.
Então, aprendi. Sou mais médico do que delegado. Terceira coisa que aprendi é que pastor não é animador de auditório. Pastor não é animador de auditório. O que está muito em moda hoje. O compromisso do pastor é com a palavra de Deus. É com o Senhor Jesus. É com o Espírito Santo. É com o Deus dos céus e da terra. Maravilha. 4, o pastor, para ser pastor, tem de ter o chamado de Deus. Tem de ser vocacionado. Não basta fazer um curso teológico sem chamado específico, sem ter sido escolhido por Deus para a função. E eu digo isso pensando na experiência registrada no Antigo Testamento, quando Davi perdeu seu filho Absalão. É uma experiência interessante. Interessante. Quando Absalão morreu, Ahimaás disse a Moabe: deixa-me ir avisar ao rei. Ele queria ir avisar ao rei. Mas, naquele tempo, naquelas condições aí, ele não tem tempo para descer a pormenores, havia várias pessoas separadas para essa função. Então, cada vez, uma das pessoas era enviada. E Ahimaás, ele queria ir. Era o seu desejo, a sua vontade. Deixa-me ir avisar ao rei, disse ele. Mas acontece que não era dia dele. Não era ele. Não era ele. Só que ele insistiu tanto que acabou correndo e foi por conta dele. E até passou à frente daquele que era o verdadeiro mensageiro, que havia sido indicado. Quando ele chegou na presença do rei, o rei lhe perguntou: que novas traz Ahimaás? Ele respondeu: não sei. Vi um barulho e saí correndo. Irmãos queridos, colegas queridos, pastores novos, iniciantes, eu fui iniciante também, e muitas dessas coisas a que estou me referindo eu aprendi depois, não aprendi logo de início, foi preciso passar por várias situações para aprender, mas, graças a Deus, aprendi que a vocação pastoral é fundamental para um desenvolvimento promissor na realização do ministério recebido de Deus. Amém. Observe que nessa experiência de Ahimaás, ele até chegou na frente daquele que era o responsável. Só que quando o rei perguntou para ele: que novas você traz? Ele disse: não sei, eu vi um barulho, vi lá uma arruaça, vi alguém falando algumas coisas, e eu saí correndo, sem ser o mensageiro indicado.
e não deu certo. Então, irmãos queridos, eu aprendi, eu não sou com isso, que é uma espécie de conselho, segundo a solicitação do responsável pela programação, não é um conselho de quem sabe mais do que os outros, porque quando iniciei também não sabia, aprendi muito ao longo dos anos e há muitos pastores que eu agradeço a Deus até hoje. Eu tenho que agradecer pela mão estendida para que eu chegasse aonde eu cheguei. Não vou mencionar aqui, porque o tempo não permite, mas muito estenderam a sua mão amiga e me ajudaram. E isso foi muito bom, para confirmar que realmente houve uma vocação, chamado de Deus, para o ministério da palavra. Sem vocação é difícil. Então eu encerro repetindo: pastor não é dono da igreja. Pastor é médico. Pastor é médico. Pastor não é animador de auditório. Isso está muito em moda hoje. Mas, me permitam, está errado. Pastor não é animador de auditório. De jeito algum. Pastor tem que ter chamado. Tem de ser vocacionado por Deus. Tem de ter convicção de que ele está naquela função porque Deus o chamou. E se Deus chamou, Deus prepara. Deus dá as condições, Deus dá as mensagens. Deus dá as palestras. Deus dá o ensino. Deus dá tudo. Amém. Deus abençoe pastores novos, Amém. que daqui a pouco vão ser também pastores experientes, porque a tarefa os torna experientes. E muito obrigado, pastor Vinícius, pela honra do convite, pela participação neste encontro tão animador e tão abençoador. Amém. Muito obrigado, meu querido irmão, colega e amigo. Foi um prazer estar com vocês. João, é alegria nossa. Contentamento, então, nessa hora, prove a Deus ser dessa forma. E eu louvo a Deus, viu, pela vida dos pastores, louvo a Deus pela companhia dos irmãos, e coração muito grato, viu? E espero que o pastor Eliabe, pastor Wilson, né, vai ficar gravado, o pastor Daniel vai poder ouvir esse meu desejo aqui, o pastor Daniel também, pastor Daniel Lima. Nós somos muito gratos pela vida dos irmãos, dos pastores. Eu tento imaginar o preço que vocês pagaram ao longo desses mais de 50 anos, porque todos vocês têm mais de 50 anos de ministério. Né? Eu não tenho condições de imaginar o quanto de ovelha rebelde, arredia, o quanto de palavras duras que os irmãos tiveram que suportar, o quanto de ofertas do diabo que os irmãos tiveram que chutar, rejeitar, os irmãos que não se venderam. Isso, para mim, só a vida dos irmãos, como Paulo fala, já é o evangelho para mim sendo pregado. Os irmãos com as suas famílias, com as suas esposas, só conviver com vocês já é um ensinamento muito grande. E nessa noite poder ouvir um pouco dessa história de coragem, de desprendimento, de desembaraço, para mim foi uma honra gigantesca. Poder estar registrando isso é um privilégio ainda maior. Espero que vocês recebam o nosso carinho, a nossa gratidão, e que vocês continuem produzindo, viu? E para vocês produzirem, vocês não precisam fazer muita coisa, não. Amém. Só está vivo que vocês já estão produzindo. E a gente
celebra, se alegra no Senhor. No nome de Jesus, é minha palavra de gratidão, tá bom? Deus abençoe. Eu deixo mais uma vez os irmãos à vontade, se quiserem expressar um sentimento, fique à vontade, e a gente vai estar finalizando aí com a palavra dos irmãos. Mais uma vez, agradecer a oportunidade e desejar para vocês um bom ministério. Amém. E desejar para você muitas bênçãos dos céus. Somos obreiros do Senhor e Ele cuida de nós. Vamos avante, sem medo nenhum, senão não vai para o céu, né, Wilson? Vamos trabalhar na obra do Senhor enquanto Ele nos dá essa oportunidade. Um abraço a todos. Obrigado. Pastor Parabéns, pastor Vinícius, pela iniciativa. Eu creio que não foi só muito bom. Isto e vai produzir muitos frutos nesta obra, nesse mistério que você se preocupou e que faz questão de nos unir. E é lógico que tem outros também que estão nesse mesmo ministério, com essa mesma bênção. Eu quero agradecer a Deus por todos eles que não apareceram aqui, outros que não perguntaram, não falaram, mas estão empenhados e choram diante de Deus, buscam unção do Espírito Santo para fazer a obra e, no final, serem encontrados fiéis. É isso que nós queremos. Eu não quero errar e eu quero abençoar aqueles que também não querem errar. E a graça de Deus que vem nos ajudando nesse dia a dia. Parabéns pela iniciativa. Amém. Amém.